Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: O Vampiro Zombeteiro, de Robert Bloch. O destino gosta de pregar peças na gente, não é mesmo? 6 meses atrás, eu era um conceituado psiquiatra e tinha razoável sucesso no exercício de minha profissão. Hoje, estou internado num sanatório de doentes mentais. Dentro de minha especialidade, e com a autoridade que a profissão de médico me concedia, muitas vezes encaminhei pacientes a esta mesma instituição onde, no momento, me encontro confinado. E, ironia das ironias, desamparado, sou companheiro de infortúnio daqueles que me procuravam em busca de ajuda. E, na realidade, não estou louco. Mandaram-me para este hospital só porque resolvi contar a verdade, e porque esta verdade não é da espécie que os homens se atrevem a revelar ou a reconhecer. Devo admitir que minha participação no caso foi drástica e me causou um colapso nervoso, mas não foi bastante para provocar um desequilíbrio mental irrecuperável, como querem atestar. Minha história é verídica, eu juro. Mas ninguém acredita. Naturalmente não tenho provas materiais, palpáveis, para apoiar minhas asserções. Nunca mais tornei a ver o professor Chaupin depois daquela horripilante noite de agosto e minhas investigações posteriores foram inúteis e não pude comprovar as declarações dele com relação a seu cargo no magistério, a seu lugar de professor no Neverry College. Tal contradição, porém, vem corroborar, de certo modo paradoxalmente, a validade de minhas declarações, as mesmas declarações insistentes que culminaram com minha condenação vexatória a esta situação de morto-vivo, a esta convivência abominável com doentes mentais irrecuperáveis. Haveria, sim, uma maneira concreta, material, de comprovar a veracidade de minhas palavras, mas que não me atrevo a propor, porque seria terrível demais. Eu teria de guiá-los até o ponto exato onde está o tal cemitério sem nome e mostrar-lhes a passagem que leva ao labirinto que serpenteia sob os túmulos. Mas prefiro sofrer sozinho, não quero fazê-los compartilhar da experiência aterradora por que passei, e que seria bastante para perturbar a sanidade mental da maioria. Contudo, é muito cruel. É muito difícil para mim viver desta maneira, a monotonia torturante dos dias, seguida por insonias ou pesadelos que se somam num suplício humilhante e lapidam qualquer resquício de esperança para mim. Foi por isso que decidi, finalmente, escrever o presente relato. Bem, talvez a extroversão de minha história sirva para aliviar a sobrecarga dolorosa de minha memória, talvez abrande esta psicastenia insuportável. Tudo começou em agosto passado, em meu consultório da cidade. A manhã fora árida, sem o menor movimento, e a tarde já estava para terminar quando a enfermeira anunciou o primeiro cliente. Era um senhor que me procurava pela primeira vez, deu o nome de professor Alexander Chaupin, do Neverry College. Falava de maneira sibilante, com um sotaque estranho denunciando origem estrangeira, não era natural de nosso país. Convidei-o a sentar-se e ele concordou imediatamente. Era alto e magro e seus cabelos grisalhos tinham uma tonalidade quase platinada. Sua aparência, no entanto, era a de um quarentão. Os olhos verdes e penetrantes ficavam em contraste com as espessas sobrancelhas escuras, o nariz era grande e as narinas dilatadas e sensuais, mas os lábios eram estreitos, um físico cheio de contradições que imediatamente prenderam minha atenção. As mãos magras, pequenas, sobre minha mesa, onde ele tamborilava com dedos nervosos terminados por unhas pontiagudas, talvez propositalmente assim cultivadas para facilitar o segmento de leituras, pensei. Sua atitude e postura lembravam uma pantera em repouso e ele tinha as maneiras elegantes e naturais dos estrangeiros. Sob uma réstia de sol observei seu rosto e reparei que toda a epiderme era riscada por uma rede de rugas finíssimas. Notei também a palidez invulgar de suas feições, sintomática de alguma afecção dermatológica. Contudo, o que tinha de mais original era seu modo de trajar. Suas roupas, embora obviamente novas, eram disparatadas em 2 sentidos, formais para a hora diurna e não correspondiam às suas medidas, estavam extremamente folgadas, as calças de listras formavam pregas e o casaco sobrava por todos os lados. Havia torrões de lama em seus sapatos e estava sem chapéu. Aquele era evidentemente um tipo excêntrico com tendências hipocondríacas. Quando me preparei para lhe fazer as perguntas de praxe, fui por ele interrompido. Disse-me que era um homem muito ocupado e que, para ganhar tempo, iria me informar imediatamente sobre seus problemas sem preliminares e introduções supérfluas. Acomodou-se melhor na cadeira com o rosto na sombra, pigarreou e começou a falar. Contou que estava em dificuldades por causa de coisas que havia escutado e lido, passará a sofrer de pesadelos e de constantes crises de melancolia e isto estava interferindo com seu trabalho, atrapalhando sua atividade profissional e ele não sabia o que fazer, pois sua obsessão se baseava na realidade de fatos.
Decidirá vir a meu consultório, para que o analisasse assim como a seus problemas. Pedi então, que me relatasse alguns de seus sonhos e fantasias, já contando com os costumeiros padrões característicos das vítimas de perturbações gástricas, dificuldades dispépticas. Minhas previsões, porém, estavam inteiramente erradas. O cenário de seus pesadelos era sempre o mesmo e sempre dentro do que passarei a chamar de cemitério da misericórdia, por motivos que logo se evidenciarão. Tratava-se de um imenso campo-santo, meio abandonado, no lado antigo da cidade, e que florescera na segunda metade do século passado. Os incidentes do sonho sempre aconteciam ao anoitecer sob uma lua nascente, pálida e sepulcral. Formas fantásticas, visões sobrenaturais surgiam na paisagem por volta da meia-noite, e o professor falou de vozes cavas e veladas que o incitavam a prosseguir em direção às catacumbas, em cujas portas geralmente se encontravam espectros. Seus sonhos pareciam começar sempre assim em meio a cochilos e não a sonos profundos. Então se encontrava numa alameda ensombrada por muitas árvores, que dava numa tumba cuja porta, barrada por pesadas correntes estragadas pela ferrugem, ele conseguia abrir. Uma vez em seu interior, não tinha a menor dificuldade para caminhar na escuridão e com espantosa familiaridade se encaminhava para determinado nicho. Então se punha de joelhos e apertava certa mola que havia na laje do chão. Um sistema de gonzos então entrava em movimento, revelando-lhe pequena abertura que levava a uma caverna mais abaixo. Chalpin mencionou então o odor salitroso que emanava daquelas galerias subterrâneas, assim como os cheiros nauseantes que aumentavam com a escuridão das tumbas. Contudo, em seus pesadelos ele não repelia, não fugia, mas, ao contrário, entrava na cova e começava a descer uma sucessão infinita de degraus de pedra e terra. De repente se encontrava no fundo do fosso. E recomeçava uma jornada infinita através de labirintos, cavernas, canais, ossários e galerias. Mais e mais ousadamente se aprofundava entre criptas, túneis e valas, tudo ensombrado, soturno, macabro e úmido. Nesse ponto, meu cliente parou um pouco sua narrativa e, quando recomeçou, sua voz era um sussurro dominado pelo terror. Sim, agora chegava o terror. Bruscamente ele emergia num ponto de onde divergiam pequeninas câmaras iluminadas e ali, de pé, aterrorizado, começava a ter visões. Via então os habitantes daquelas profundezas, a horripilante multidão de necrófagos, residentes em cavernas escuras, forradas com ossos humanos, e veneradores de entidades lúgubres em altares feitos com crânios descarnados. Dali partiam túneis que iam dar nos túmulos e galerias sempre mais profundas onde torturavam vítimas ainda com vida. Eram estes os pesadelos que todas as noites assaltavam o professor, e estes eram os espectros pardacentos que povoavam seus sonhos, vampiros. Ele deve ter notado minha expressão, mas não interrompeu sua narrativa e sua voz foi ficando mais tensa. Nem tentaria descrever minuciosamente as fúnebres criaturas de suas visões e apenas insistiu em que eram horripilantes e de algum modo chegavam a ser obscenas. Não lhe era difícil identificar tais espectros, por causa de determinados atos que sempre executavam. E era testemunhar tais atos, mais do que qualquer coisa, o que o deixava aterrorizado. Existem circunstâncias e fatos que nunca deveriam ser expostos a pessoas de mente sã, e as visões e pesadelos que atormentavam o professor Chalpin estão entre estas. Em seus sonhos maus, aquelas criaturas não o molestavam e não pareciam mesmo tomar conhecimento de sua presença. Continuavam seu festim fantasmagórico nas pequenas câmaras e nas galerias, reunindo-se para orgias inomináveis. Mas ele não queria entrar nestes detalhes. Seus pavores noturnos entre sonhos maus e momentos de semiconsciência sempre culminavam com um desfile dessas monstruosas criaturas ao longo de cavernas subterrâneas ainda mais profundas, a que ele assistia de um barranco lamacento. Lançando olhares rápidos para todos os lados, ele tinha visões que o situavam exatamente no inferno e sentia que soltava gritos durante o sono. Olhando a procissão diabólica do alto do barranco, ele de repente falseava o pé e se precipitava sobre o cortejo sepulcral, lá embaixo. Neste ponto o sonho parava e ele despertava molhado de suor. Noite após noite, o pesadelo se repetia, mas isso não era o pior de seus problemas. Seu medo verdadeiro e dominador consistia na certeza, na convicção de que aquelas visões eram verdadeiras. Já impaciente eu quis interrompê-lo, porém, insistiu em continuar falando. Ele teria visitado o cemitério depois dos primeiros sonhos e chegará a reconhecer as criptas funerárias de suas visões? E quanto aos livros? Chalpin fora levado a efetuar pesquisas minuciosas através dos volumes da biblioteca particular do colégio, no que tange à antropologia. Certamente eu, como pessoa culta e educada, tenho de admitir as verdades sutis e veladas que constam de tomos como Os Mistérios dos Vermes, de Ludwig Prim, ou o grotesco Rituais Negros, do místico Louis Keraf, o Papa do Ocultismo de Bath.
Fizera recentes estudos a respeito do louco e lendário Necronomicon, de Abdul Alyad. Não se pode negar a aura de mistério que envolve obras como a excomungada fábula de Nyarlathotep ou a lenda do Primais Sabot. Chegando a este ponto, o professor começou a discorrer sobre mitos e crendices secretos e obscuros, fazendo repetidas alusões a vultos de antigas lendas, figuras fabulosas como o mitológico Leng, o tenebroso Eniken e o satânico Nis. Mencionou também blasfêmias como a da lua de Igurat e a parábola secreta de Biagona, a que não tinha rosto. Obviamente, este delírio incoerente forneceu a chave para suas dificuldades, e com hábil argumentação consegui acalmá-lo bastante para fazer com que entendesse isso. A leitura de tais assuntos e as pesquisas naquele campo haviam precipitado a eclosão, expliquei. Ele não deveria sobrecarregar a mente com tais especulações literárias e místicas, tais engrenagens são extremamente intricadas e perigosas para as mentes sãs. Eu já lera e aprenderá o suficiente a respeito para chegar à conclusão de que o homem não deve procurar entender completamente aquelas ideias. E, por outro lado, não deve tentar levar muito a sério tais proposições, já que, afinal de contas, não passam de relatos puramente alegóricos. Não existem demônios nem vampiros. O professor precisava aceitar a ideia de que seus sonhos teriam uma interpretação puramente simbólica. Ficou sentado, em silêncio, por alguns momentos, depois que lhe disse isso. Então deu um suspiro cansado e disse, com deliberação, que era muito fácil para mim falar assim, mas para ele o prisma era outro. Não havia reconhecido o local de seus pesadelos? Procurei encaixar um comentário sobre a influência marcante do subconsciente, mas ele desprezou meu argumento e continuou a falar. E com uma voz excitada, quase chegando ao histerismo, resolveu contar o pior. Ainda não me havia revelado tudo o que pretendia sobre o que ocorrerá quando descobriu e identificou no cemitério abandonado as mesmas galerias e catacumbas de seus pesadelos. Chalpin não se havia detido apenas na reconstituição mental de suas visões. Algumas noites atrás fora mais longe. Resolvera entrar na necrópole e descobrira na parede o nicho, descer os degraus de pedra e terra e chegará ao resto. Como conseguirá voltar, ele próprio não sabia, nunca viria a saber. Mas, nas 3 incursões que fizera à cena, havia conseguido retornar e aparentemente fora dormir em seguida. Na manhã seguinte despertava em sua cama. Esta era a mais pura verdade, afirmou energicamente, ele vira tudo aquilo. Agora era preciso que eu o ajudasse antes que algo mais grave e de consequências desastrosas acontecesse. Tive grande dificuldade em acalmá-lo e enquanto isso tentava encontrar um meio, um método lógico e eficiente para tentar curá-lo. Era evidente que ele estava à beira de uma séria lesão mental. Não adiantaria procurar persuadi-lo ou convencê-lo de que também estas últimas incursões ao ambiente de seus pesadelos tinham sido igualmente oníricas, tal como as primeiras. Inútil mostrar que seu sistema nervoso esgotado o estava traindo e levando a ter visões alucinatórias. Eu não poderia esperar que, no estado mental alterado em que estava, o professor aceitasse minhas afirmações de que os livros que o haviam levado àquela sensação aflitiva eram apenas expressões registradas de mentes em desordem. Obviamente o único meio que me restava era reconduzi-lo a um estado de relativo bom humor e então tentar de forma substancial demonstrar a inconsistência de suas convicções. Assim é que, em resposta a seus insistentes apelos, cheguei a concordar em fazermos um trato. Ele se propôs me conduzir até o local onde afirmava ter ido e sofrido em sonhos em realidade e assim poder me provar a autenticidade do que relatava. Para resumir, acabei por acertar que às 10 horas da noite seguinte eu o encontraria na referida necrópole. Sua satisfação diante desta perspectiva foi quase patética. Ele sorriu como uma criança que ganhou um brinquedo desejado. Evidentemente, minha aquiescência o agradou imensamente. A seguir lhe prescrevi um sedativo para aquela noite. Combinei os detalhes de nosso futuro encontro e nos despedimos. Depois que o professor Chalpin partiu, fiquei bem agitado. Estava aqui finalmente um caso com amplas possibilidades de profundo estudo, um professor de colégio, bem educado, ao que tudo indica, muito inteligente, escravizado por visões alucinatórias e pesadelos quase infantis. Antecipadamente, resolvi escrever um bom relatório sobre o caso e sua evolução e desfecho. Eu estava seguro de que, depois do encontro da noite seguinte, estaria habilitado a demonstrar a inconsistência daquela aberração e conduzir um imediato processo terapêutico. Passei a noite numa busca excitada, numa pesquisa entre tratados e relatórios sobre o assunto. E na manhã seguinte ainda achei tempo para fazer a leitura da edição Revista de Cultos dos Vampiros. Quando anoiteceu, estava pronto para a empresa que me propusera. E às 10 horas, calçando botas impermeáveis, vestindo um capote de tecido grosso e com um capacete de mineiro com a lanterna na aba, fiquei de pé à entrada do cemitério. Sentia-me preparado para encontrar o professor Chalpin, mas devo confessar que experimentava uma sensação de mal-estar e uma inexplicável nictofobia.
Não sentia a menor inclinação pela tarefa que iria empreender naquele instante. De repente, comecei a ser dominado por uma incontrolável ansiedade. Com impaciência, aguardei a chegada de meu cliente, contando pelo menos com o consolo de sua companhia. Finalmente ele chegou, sempre com o mesmo traje desconjuntado e parecendo em muito bom estado de espírito. Juntos escalamos a mureta que circundava a necrópole. Então me conduziu através do jardim cheio de sepulturas e iluminado apenas pelo luar. Entre sombras soturnas projetadas dos túmulos, chegamos ao centro do cemitério. As tumbas estavam envoltas em total escuridão e a luz da lua não penetrava. Algum temor remoto e atávico provocou um arrepio que me percorreu a espinha involuntariamente e pela mente visualizei a faina interminável dos vermes que estariam sempre em movimento sob a terra. Procurei não deter meus pensamentos sobre as implicações que as formas das sepulturas suscitavam nem na densidade diabólica das sombras que nos envolviam. Senti um pequeno alívio quando Chaupin, imperturbável, me conduziu a uma longa alameda arborizada que ia dar no portal do jazigo que ele confessava ter profanado. Não aguento entrar nos detalhes do que veio a seguir. Não vou relatar como soltamos as correntes enferrujadas que barravam o túmulo citado nem tentarei descrever o interior daquele mausoléu. Basta que afirme que as declarações de Chaupin se confirmaram até aqui, pois ele achou o nicho com a ajuda das lanternas de nossos capacetes, e achando o nicho, apertou o tal botão secreto, revelando assim imediatamente o túnel subterrâneo. Confesso que fiquei atônito diante da inesperada confirmação e uma brusca onda de pavor envolveu meus sentidos e fui ficando mais e mais tenso. Devo ter ficado durante muitos minutos a olhar para a abertura irregular na terra. Nenhum de nós dois falou. Então, pela primeira vez, hesitei. Já não alimentava a menor dúvida com relação à veracidade das declarações de meu paciente, ele as estava comprovando de maneira irrefutável. Isto, porém, não significava que ele estivesse inteiramente equilibrado, não o curava de sua obsessão. Percebi, então, muito apreensivo, e com uma repulsa que não sei explicar, que minha tarefa estava muito longe de ser solucionada. Era preciso que nos embrenhássemos sempre mais naquelas profundezas lúgubres para esclarecer de uma vez por todas as questões pendentes. Eu não estava propenso a acreditar na conversa incoerente de Chaupin a respeito de vampiros imaginários. A simples existência comprovada de um túmulo e de uma passagem subterrânea não bastava para consubstanciar suas alegações. Talvez se eu acompanhasse até o fim daquele fosso conseguisse recolocar sua mente no lugar e anulasse suas suspeitas obsessivas. Mas, e senti um tremor de quase pânico ante a mera possibilidade. Suponhamos que houvesse algum resquício de veracidade maligna e distorcida em toda aquela história de que havia emboscadas sinistras lá embaixo? Talvez o fato de ele ter ido parar justamente ali fosse meramente acidental e coincidente, assim como suas visões. Mas se, realmente, algum bando de refugiados, de fugitivos não sei de que mundos, ou de que leis, se estivesse homiziando naquela tumba? Se assim fosse, então? De qualquer modo, algo me dizia que teríamos de prosseguir e comprovar ou esclarecer pessoalmente tudo isso. A estas minhas conjecturas mentais, como se as tivesse escutado, Chaupin respondeu com reiterados apelos para que o deixasse provar, para que permitisse sua demonstração prática dos fatos, e minhas dúvidas estariam afastadas. Então, sim, quando eu acreditasse em tudo que me dissera, eu poderia ajudá-lo. O professor me implorava uma oportunidade e se eu recusasse apelaria para a polícia pedindo uma investigação oficial. Foi este último argumento que me fez ceder. Eu não poderia permitir que meu nome viesse a aparecer envolvido num assunto como aquele e que forneceria excelente matéria para sensacionalismo e escândalo. Se aquele homem estava louco, eu saberia como me cuidar. Se não estava, então iríamos ver. Por tudo isto, embora intimamente relutante, consenti em continuar e cheguei para o lado a fim de deixá-lo ir na frente. A boca do túnel me pareceu a fauce de um monstro mitológico. Começamos a descer, a acompanhar a escada que serpenteava para dentro da terra com passagens úmidas e degraus irregulares cortados na própria rocha. O túnel era abafado e úmido e o ar estava saturado do odor de putrefação. Era como se fizéssemos uma jornada através das paragens fantásticas e assombradas de um pesadelo, uma jornada que nos estava levando às criptas ignotas muito abaixo do mundo dos terrenos e dos vivos. Aqui havia coisas secretas apenas conhecidas pelos vermes. À medida em que nos embrenhávamos, mais eu desejava que somente os vermes habitassem ali. Notei que eu mesmo começava a entrar em pânico enquanto o professor Chaupin parecia bastante calmo, estranhamente calmo. Diversos fatores contribuíam para que aumentasse a sensação de mal-estar que me dominava. Não me agradavam as ratazanas que ousadamente passeavam em nossa volta, saindo de buracos em diversos pontos da galeria, e camundongos que corriam assustados pelas valetas enlameadas ou nos degraus lodosos da segunda escada espiralada que ligava duas passagens escuras.
Eram exércitos de ratos bem nutridos, asquerosos e que soltavam seus guinchinhos nervosos. Comecei a formar uma ideia nítida quanto à causa do aspecto obeso dos maiores e também imaginei qual seria a matéria com que se nutriam dentro da noite. Foi então que notei que Chopin parecia muito familiarizado, parecia conhecer muito bem o caminho. Seria verdade que teria, realmente, estado ali antes em sonho e em realidade? Neste caso, onde ficaria o resto de minha teoria? Meus olhos, que acompanhavam a escada, me transmitiram outro choque. Não havia pó nos degraus, que pareciam estar constantemente em uso. Por uns momentos meu raciocínio se recusou compreender a importância desta descoberta, mas, quando finalmente assimilei o peso da mesma, fiquei atordoado. Não me atrevi a olhar novamente, temendo que minha capacidade imaginativa, já em ebulição, me antecipasse o que poderia ascender por aqueles degraus, vindo lá das profundezas macabras. Com um esforço me desvencilhei daqueles temores infantis e continuei seguindo meu guia que agora estava calado e cuja lanterna projetava sombras estranhas e fantasmagóricas nas paredes escuras. Com certo desassossego senti que estava ficando muito nervoso com relação a tudo aquilo e tentei em vão afastar as causas mentais daquela sensação de medo, concentrando minha atenção num objetivo racional. Nada havia de tranquilizador no ambiente em que mergulhávamos cada vez mais, o ambiente era impressionante. As paredes ficavam povoadas por sombras diabólicas e ameaçadoras projetadas pela claridade das lanternas de nossos capacetes. De repente cheguei à conclusão de que aquelas galerias fúnebres não poderiam ter sido feitas por seres normais ou com alguma sanidade mental e procurei enxotar as sugestões mentais que me ocorriam sobre as revelações que estariam por vir. Por algum tempo caminhamos lentamente e em silêncio. Mais e mais para baixo, nosso caminho se estreitava e se tornava mais fundo, escuro e úmido. Então a escada terminou bruscamente numa caverna. E havia ali uma luminescência azulada, fosforescente como ultravioleta, por mais que buscasse, não consegui descobrir sua origem. Pude vislumbrar uma espécie de pequena clareira de chão batido sob uma abóbada com imensas estalactites, e aqui e ali havia espécies de pilares de pedra bruta de efeito impressionante. Lá no fundo, já fora do campo de claridade, havia uma nova abertura dando para diversas outras galerias e catacumbas, numa sequência infindável. Senti uma onda gelada percorrer todo o meu corpo e o coração disparou. Teríamos, com nossa intrusão, profanado algum mistério que melhor seria ter permanecido intocado? Comecei a tremer, porém Chopin me agarrou pelos ombros com seus pequenos dedos e as unhas longas se enterraram em minha pele quando me ordenou que ficasse quieto. E começou a resmungar enquanto continuamos, lado a lado, pela caverna escura e fria sob a terra. Murmurava de maneira estranha a respeito dos seres que nos espreitavam e ameaçavam, ali na escuridão, bem perto de nós. Ele iria provar agora que suas declarações eram verdadeiras. Mandou que eu esperasse enquanto penetrava um pouco mais na escuridão e quando voltasse das trevas traria a resposta, a prova que eu exigia para acreditar nele. E assim falando desapareceu por uma das galerias, enquanto fiquei estarrecido e apreensivo à espera do que estaria para acontecer a seguir. Chopin partirá tão rápido que não tive nem mesmo tempo para externar uma palavra de protesto ou de assentimento. Sentei numa saliência do barranco e esperei sem mesmo me atrever a imaginar o que estaria esperando. O professor retornaria? Conseguiria voltar das trevas das galerias? Seria tudo aquilo, afinal, apenas um embuste? Uma brincadeira de péssimo gosto? Estaria Chopin completamente louco ou seria verdade o que afirmava? E que estaria acontecendo com ele nos labirintos soturnos? E comigo, que iria acontecer? Eu fora um idiota em ter concordado em ir até ali. Tudo aquilo era uma loucura completa. Talvez também aqueles livros todos não fossem tão absurdos, afinal, como eu pensava. A Terra pode gerar segredos estranhos em seu âmago milenar. A claridade fosforescente continuava a lançar sombras das estalactites por todos os lados, cercando o local onde eu estava com o diminuto círculo de luz de minha lanterna. Aquelas sombras não me agradavam, eram distorcidas, miasmáticas e desconcertantes. O silêncio total era ainda mais deprimente e poderoso e aludia de certo modo a coisas inomináveis por acontecer e à minha volta eu sentia zombarias de meu medo crescente. Os minutos se arrastavam como larvas na escuridão em que nada ousava interromper sua sucessão inexorável. Então ouvi o grito, num crescendo de loucura indescritível, que encheu todos os recantos do ambiente tumular. Minha alma percebeu o que significava aquele grito. Agora eu sabia, agora que era tarde demais me convenci de que era verdade o que Chopin dissera. Mas não consegui fazer um movimento, pois naquele instante percebi o ruído de passos abafados vindos das trevas e aos poucos se foram transformando em passadas mais rápidas e em movimento desordenados. Consegui mover os pés e disparei pela escada em espiral por onde descer até ali. Eu corria em velocidade desesperada, sem sequer olhar para trás,
Não precisava. Meus ouvidos captavam perfeitamente o som dos passos que me perseguiam. E era aquele único ruído que chegava até meus ouvidos latejantes, pés, ou patas, batendo no solo com incrível velocidade, e atingia o topo de uma das intermináveis escadas. Tropecei ao chegar à pequena clareira em cima, levantei novamente, arquejando e gemendo. Em minha mente todos os pensamentos pareciam superados por uma preocupação única e horripilante. Pobre Chopin. Tive a impressão de que os passos que me perseguiam estavam cada vez mais perto e ouvi uma espécie de grunhido bem atrás de mim, mas ainda nos últimos degraus da escada. Era um som bestial, irracional, com semitons quase humanos, seguido de gargalhadas macabras que ampliavam meu pavor. E vinham cada vez mais perto, passadas ou patadas, rugidos, grunhidos e gargalhadas loucas e que não eram humanas. Senti um arrepio na nuca, enquanto corria automaticamente seguindo as galerias que serpenteavam e davam em outras escadas e barrancos e catacumbas e ratos. Meu pé resvalava de vez em quando e eu soltava um grito, mas sentia as coisas sempre em meu encalço. Cheguei à saída exatamente a tempo, pois minha lanterna se extinguia, ao arrastar a pedra para vedar o buraco cavado na terra, por onde entráramos, no último lampejo, antes que a luz da pequena lanterna se apagasse, pude ter uma rápida visão do cortejo que me perseguia. Eram muitos, e foi este o momento de maior pavor. Com a força que o pânico nos empresta, encostei a pedra, obstruindo a entrada ainda sob o impacto que me causará a visão hedionda do primeiro de meus perseguidores. Arfando e descontrolado, aturdido e com movimentos de um autômato, voltei cambaleando para o mundo dos homens. Jamais esquecerei aquela noite, não importa o que faça ou tente fazer para apagá-la da memória. Nunca mais conseguirei dormir tranquilo. Não tenho nem mesmo a coragem para me matar, ainda que a morte fosse uma bênção para mim neste momento. Nunca mais esquecerei aqueles instantes, porque agora eu conheço toda a verdade. Existe, porém, uma lembrança que eu daria à própria alma para apagar de minha memória. É a do momento terrível em que vi os monstros que me perseguiam. Vi, num lampejo final de minha pequena lanterna. Eles riam diabolicamente, zombando, de minha inocência, os bestiais necrófagos surgidos das profundezas das trevas. E o primeiro deles, o que mais ria e zombava de mim, as fauces abertas num esgar pavoroso de monstro, era um vampiro conhecido entre os homens como Professor Chopin. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.